Seja muito bem-vindo então ao nosso módulo direto ao ponto. O que seria esse módulo direto ao ponto? Basicamente, ir direto ao ponto, configurar a tela aí, importar e deixar ela como ela está aqui agora, tá? Se você ver aqui, a gente usa os 5 gráficos secretos para o Day Trade. Talvez você esteja participando da série lá dos 5 gráficos secretos, ou já participou, ou ainda vai participar, que é muito legal, tá? Mas aqui dentro você tem um conteúdo exclusivo, né? Conteúdo de mentoria, tá? Então, desse lado a gente utiliza o Ranking Ash, tá? Ó, acompanha meu mouse, ó. Meu mouse tá aqui do lado esquerdinho, tá? Lá do lado esquerdo, tá bom? Lá daquele lado, lá, ó. Lá daquele lado esquerdo, tá? Acompanha meu mouse. Aqui a gente tem o Ranking Ash, tá bom? A gente tem um módulo mais para baixo sobre o Ranking Ash, tá bom? E é muito importante você estudar ele, ok? Estuda Ranking Ash. O que a gente tem em cima desse cara aqui, ó, tá? Basicamente isso aqui, ó. A gente pegou e acoplou o Ranking Ash com os indicadores de momento, certo? Então eu vou passar agora todo o overview, tá? Da tela operacional, do que tem em cada coisa, e depois, aí, se você quiser, pode configurar sozinho. Só que eu não vou pegar e fazer umas 50 aulas como configurar a tela operacional. Por quê? Porque no Profit tem a simplicidade de você importar a tela operacional. Por que eu vou ficar me matando de criar aula e você se matando de assistir aula, sendo que é só clicar aqui no Profit e importar configuração, tá? Então é direto ao ponto, é a lógica desse módulo, tá? Só que antes da gente importar a tela, de ir para a próxima aula e tal, eu preciso te passar aqui o que tem em cada tela e por que tem, tá? Então nessa primeira tela, na tela onde a gente faz a leitura do volume com o Ranking Ash, se você não lembra lá do Ranking Ash, você vai fazer as aulas mais para baixo, tá? O Ranking Ash a gente usa dois padrões. Esse cara é o padrão de reversão, por exemplo, o mercado estava descendo e ele aparece. Esse cara aqui você tem que ficar atento, se você está vendido, tá? Você está vendido aqui e esse cara aparece, toma cuidado, tá? E se essa barra aqui de força aparece em seguida, já era, vai reverter, tá? Ah, daí pode pegar na VWAP aqui, daí voltar a dar um outro padrãozinho? Pode, pode sim, tá? E daí dar de novo um padrão para baixo? Até pode, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com esse padrão. Existe o padrão de reversão, tá? Padrão de reversão para cima, tá? O preço está descendo, ele vai fazer o impulsionamento para cima. E o preço está subindo, ele aparece aqui, esse cara, tá? Ele é como se fosse um martelo num fundo e uma estrela num topo, tá? E aí, em seguida, vai ter o cara que realmente vai confirmar a tendência, que é a barra de força, tá? Então, o Rank Ash ele fala reversão e volume. Volume é aqui nessa barra que a gente identifica, tá? Muitas vezes você vai pegar, vai se pegar e você vai ver que tá num caixote, tá? E daqui a pouco aparece uma dessas barras rompendo esse caixote. Cara, é surreal o método que você vai ter na sua mão a partir de agora, tá? Então, dê valor a isso que eu desenvolvi. Depois, mais pro final, a gente vai fazer uma aula explicando tudo, tá? Botando em prática. Eu tô gravando num feriado, então a bolsa tá fechada. Senão eu estaria gravando ao vivo aqui com você. Então, o Rank Ash ele serve para a gente detectar esse poder. Para você entender mais sobre o Rank Ash, como que ele funciona, vai depois lá para o módulo de Ranking Ash. Lá tem aulas mastigadinhas, são mais de 20 aulas mastigadinhas, tá? Então, a gente não opera no Rank Ash, a gente usa para análise, tá? E aqui também os indicadores da trend. O que eu tenho aqui embaixo? O ADX, DI+, DI-, tá bom? ADX, DI+, e o DI-. Tá, como é que coloca esses indicadores, gente? É muito fácil, tá? Botão direito, inserir indicador. Aí você procura ADX, DI+, DI-. Aí você joga ele para baixo aqui no gráfico. No meio ele não vai deixar, joga para baixo, tá? E aí você vem aqui e configura ele, ó. As configurações dele é a seguinte, tá? Eu andei mudando, tá? Por isso que é importante você importar a tela e depois validar essas configurações, tá? Ó, período 4, tá? O período é 4, tá bom? A aparência dele aqui é 3 amarelo, tá? E daí o DI+, e o DI- eu coloco em um outro período também, que é o período 9, tá bom? E aí aqui a gente tem essa linha do 25, certo? Que é uma linha medidora, né, de realmente força. Quando passa para cima, olha só o que acontece. Claro, isso aqui foi uma anomalia lá no índice. Olha lá o que acontece quando vem aquele padrão que eu falei e em seguida a barrinha de força, reverteu, tá? Então, toma cuidado com isso aí. Aí, o que mais que nós temos aqui? Temos máxima, mínima e ajuste e VWAP,
tá? Também temos aqui o detector de topo e fundo. Todos esses indicadores, quando você importar a tela, você vem aqui e dá duplo clique em cima deles, cara, para você ver qual é a configuração que tá, ok? Eu não vou fazer planilha de configuração, eu não vou, cara. A tela operacional tá aí nas outras aulas abaixo para você importar. Se você quer saber a configuração, vem na aula, simples assim. E também não fica lá me chamando, ah, qual que é a configuração tal, qual que é isso, qual que é aquilo. Não vou dar suporte para esse tipo de coisa, tá? Por quê? Porque tá tudo aqui nas aulas, tá tudo aqui, tá? É só importar a tela, já vai ficar tudo ok. Agora, se você teve algum problema na importação da tela, aí eu vou te dar o suporte certo, tá bom? Então, aqui embaixo, nós temos na trend agora, se você vai ir para o módulo de momento, você vai ver outros indicadores que você pode... Opa, quase caiu a minha cuia aqui. Eu tô tomando um chimarrãozinho aqui, ó. Tribom. É muito bom o chimarrão. Ainda mais aqui no sul que é frio, né? Então, depois você vai ir para o módulo de momentum para entender como fazer a leitura desses indicadores. É muito simples, tá? O mais complicadinho aqui é esse cara aqui de cima, tá? Que ele tem algumas regrinhas, como o ADX está caindo aqui, já não tem mais venda, já não tem mais compra, né? Tava numa compra, olha só o que acontece, ele cai, o preço cai, entendeu? E aqui, balança do poder é o nome desse indicador. Ó, botão direito, inserir indicador, balança do poder. Não um balance do range, balança do poder, tá? A balança do poder, eu tenho a configuração da seguinte forma. 9 aritmética, tá? E aqui em cima eu tenho uma média de 9 exponencial, ok? Tá? Que quando as histograminhas passam para baixo, olha lá o que acontece também. Pô, tá? Então até na nossa última live eu falei para um aluno sair fora porque a balança, a agressão de compra, na verdade ele estava no dólar e a agressão de venda não estava mais boa porque tinha caído, né? Tinha caído. Então, ó, da mesma forma que a agressão de compra caiu, não tem mais compra, não existe mais compra, entendeu? Então aqui a gente tá indo a favor dos agressores lá do book de ofertas, times and trades e tal. Claro que as nossas regras de coloração já nos falam isso, só que a regra de coloração ela dá uma atrasadinha, percebe? Então por isso que a gente usa os indicadores junto. MACD é sem comentários, né? Você já sabe o que é o MACD, também temos aqui a média exponencial de 9 aqui, né? Em cima do MACD. O MACD ele está configurado como 55, 34 e 21, tá? Eu tô passando todas as configurações para se caso você quiser fazer sozinho ou ter que corrigir depois, você cai para cá nessa aula e revisa. Ou, né, olha, importa a tela de novo e é isso aí, tá? E eu vou te dar algumas dicas na próxima aula de configurações, como que você vai fazer a configuração do Profit para importar a tela operacional depois, tá? Então, essa foi a primeira tela aqui que a gente lê. Volume e momentum, reversão. Cara, um monte de coisa a gente faz nessa tela. Nessa tela aqui é a tela de análise, tá bom? Essa tela aqui a gente faz análise. Ela fica exatamente nesse cantinho. Por quê? Porque é uma lógica operacional. Eu primeiro tenho que analisar para depois eu fazer alguma execução, tá? Agora nós temos o outro gráfico secreto, que é o Kajin, tá? Como é que coloca o Kajin? Ah, um detalhe. Aqui, para colocar o Rank Hash, se você quer fazer configuração manual, tá? Você vai colocar o 30R, que daí vai aparecer o gráfico de range para você, e daí clica na setinha para baixo, vem aqui e marca Rank Hash. Vai ficar assim para você, ó. Vai ficar como se fosse o Renko, tá? Vai ficar assim. Daí aqui nessa opção você vem aqui em Rank Hash, tá? Olha como já fica mais limpo, muito mais limpo o movimento, tá? Essa é a ideia, é deixar limpo, é deixar claras as coisas aqui para você, tá? Na última aula desse módulo nós vamos fazer um backtest e vou te mostrar esse negócio funcionando muito bem, tá? Então, próxima tela aqui que nós temos, tá? É o gráfico KG. O que é o gráfico KG? Eu vou fazer uma aula específica só sobre ele. Na verdade, um módulo inteirinho só sobre ele, tá bom? Então, fica atento que vai ter um módulo aqui para baixo inteirinho sobre o gráfico KG. Ele é muito legal, tá? O gráfico KG. E cadê a minha caneta? Tá aqui, tá? Então, o que eu uso o KG? Principalmente para duas coisas. Para eu identificar mais fácil o meu caixote, tá? E, porque, por exemplo, lá no gráfico de Renko e tal, onde a gente faz a marcação do caixote, eu não consegui identificar de fato o meu caixote, Cris. O meu caixote estava nesse range inteiro, digamos, Cris, lá no Renko. Mas daí eu caí aqui no KG, no 40k, no índice, tá? No dólar é 20k, tá bom? Então, aqui, ó.
a gente tem esse fundo e esse topo. Então tá aqui, ó, o meu caixote, tá? Beleza? Então é óbvio que essa outra barra fechou aqui, então eu expando um pouco mais, tá? Então eu boto lá em cima, naquele dia, tá vendo essa linhazinha que faz a marcação aqui? Ela fecha o pregão, ela que diz que quando fechou o pregão. Então vai abrir outro dia, uma próxima barra lá. Então eu tenho essa barra e essa aqui, tá? E dá basicamente quase naquele topo lá, não estaria errado ter feito o caixote assim, tá? Então, primeiro ponto, eu uso o Kaji para fazer a marcação do caixote, é excelente. Segundo ponto, para pegar fluxo. Se você pesquisar, dar um Google aí, você vai ver que vai aparecer lá no site da Nelogica, um dos primeiros sites, falando um pouco sobre o gráfico Kaji. E fala que esse gráfico Kaji, ele é um gráfico de fluxo. E, cara, é surreal esse negócio. Porque quando eu tenho uma lateralização, chama como quiser, eu chamo isso aqui de caixote, tá? Para ficar mais fácil. E aí eu tenho esse padrão, digamos que ele vai romper para cima, tá? Eu tenho uma barra forte de força assim, verde, tem que estar verde da regra de coloração, tá? E depois eu tenho um pullbackzinho assim. Eu aqui automaticamente, se eu quiser, poderia colocar uma ordem de compra, tá? Porque dado as outras análises, análises dos outros indicadores ali que eu já falei de momento lá no Ranking Ash também. Tem que analisar principalmente os indicadores de momento, que é aquela trend com os 3 indicadores, a DXY mais D menos, balança do poder e MACD. Aqueles 3 alinhados para compra, e você pode fazer esse tipo de operacional depois. Mais para frente eu vou estar explicando como que faz isso, tá? E aí a próxima barra, com toda certeza, ela vai romper. O índice ele tem pago, em média, 180 pontos esse tipo de trade, tá? É um tipo de trade que você pode se aventurar primeiramente na conta demo, para depois, não, sim, Cris, gostei desse trade, tá dando certo, a taxa de acerto é boa, o payoff é bom. O que é payoff? É o risco-retorno, quanto que você tem de retorno e quanto que você tem de risco, né? Quando você perde xzinho, mas quando você ganha xão, né? Digamos assim, tá? E olha, dito e feito, ó a barra aqui que eu falei. Nesse dia aqui, ó, que foi ontem, né? Rompeu com essa barra, abriu a segunda barra para baixo, rompeu já com essa barra aqui. Agora desce, aqui eu posso colocar uma ordem de compra se eu quiser, só que o meu stop nesse caso não tem como. A gente tem que achar um stop técnico nesse caso, tá? Nesse caso aqui, o correto, se vai comprar direto aqui, é colocar o stop um pouco mais para baixo aqui, tá? E aí, em nenhum momento você percebe que se colocou aqui, ó, tá? A minha linha ficou torta, tá? Mas você define, é tantos pontos para baixo, ou até a metade dessa barra. Bota para cá o stop, tá? E faz um 2 para 1. 1, 2. Takezão lá, ó. Olha aqui de novo, ó. Rompeu toda essa lateralização com essa barra, tá? É fluxo, gente. Fluxo travado, ganhou fluxo de compra. Veio um pullback no fluxo, ponto de compra, stopzinho no meio da barra, pum. Ó de novo. Pum. Claro que aí tem aquela questão de teoria que eu já falei para vocês, que eu vou comentar nas aulas mais para baixo aí. Cuidado com excesso de compras, né, e excesso de vendas. Você vai entender um pouco mais para baixo nas aulas sobre as regiões melhores para estar operando, região verde, laranja e vermelha. Aqui para cima já é região vermelha, tá? Não dá para mais fazer operação aí, tá bom? Então esse gráfico aqui ele é fenomenal. Nós vamos fazer um módulo sobre ele que vai cair os butiá do bolso, como se fala aqui no sul, né? Então, eu uso ele também com o detector de topo e fundo para me identificar o movimento do preço. Ó, tá caindo, ó, tá vendo? Ó, veio uma barra de explosão, só que final do dia, tá? E esse dia aqui ele esculhambou porque aqui, isso aqui nem deu para pegar basicamente, tá? Provavelmente não deu para pegar porque foi aquela explosão de 4 notícias às 10h30 da manhã. Não teve como fazer uma operação aqui. Agora a gente fez aqui lá na live no YouTube, tá? Acompanha as nossas lives no YouTube. Que lá eu dou dicas, tá? Aqui a gente pegou uma comprinha, tá? Eu passei a dica lá pro pessoal pegar uma compra aqui. Se segurou, 2.500 pontos, tá vendo? Caraca, velho, tá? Então é bem legal esse gráfico KG aqui. Agora a gente tem aqui o 40K no índice, tá? Eu tô passando só o índice primeiro. Pode ser que essa aula fique grande, mas dá uma acelerada aí, tá? Aqui, ó. Foi exatamente esse trade de rompimento de pivô, mas vocês sabem que eu não pego o trade de rompimento de pivô em gráfico de range. Eu pego o trade de rompimento de pivô em gráfico de pontos. Aqui foi a entrada, stop aqui atrás, e olha lá.
Se segurou, cara, não sei se alguém lá da live do YouTube segurou a operação. Só sei que ele chegou aí 2.500 pontos pra cima lá, tá? Aqui, não, aqui eu acho que nem teve como pegar isso aqui. Isso aqui é uma entrada típica de pullback, ó. Saindo de um caixotezinho. Pô, muito lindo, tá? Então, esse é o gráfico de range 40k para índice, tá bom? E aqui é a banda de Bollinger, gente. Uma banda de Bollinger customizada. É duplo clique nela aqui, ó, para você ver as configurações. Em parâmetros vai ter todas as configurações já pronta para você, tá? Esse aqui foi um aluno que desenvolveu. Em gratidão, eu dei, eu acho que o acesso à mentoria para ele, tá? Então, basicamente, eu comprei essa banda de Bollinger dele, tá? E adaptei, customizei, tá? E aqui a gente tem que marcar o preenchimento com cor, para daí aplicar a regra de cor em cima, né? A regra de cor aqui é o Holy MACD, tá? Holy MACD, tá? Nas barras aqui a gente tem o Holy Power, tá bom? E é isso, tá? Basicamente é isso em todos. Aqui no Ranking Ash, a regra de cor, ela da barra, ela é o Holy Power também, tá? Holy Force, tá? É o Holy Force, tá? E aqui na bandinha aqui é a Holy MACD, tá? Aqui a gente tem a Holy Force, a única que eu tenho que é aqui, ó, é o Holy Agressor na balança do poder, porque o Holy Agressor realmente ele pega os agressores, tá? É uma regra de coloração que pega os agressores, então bota junto na balança do poder ele, tá? E aqui o MACD, eu tenho o Holy MACD no MACD, tá bom? E aqui a Holy Force em cima do ADXzinho aqui, tá? Que é a Holy Force, tá? Então, muito legal essa mescla que eu fiz, certo? Então, só explicando essa tela operacional para vocês. Aqui a gente já passou. Agora para o gráfico de Renko, não tem muito mistério, tá? Que basicamente a mesma tela do gráfico de ranking, do gráfico de range é a do de Renko e a do de pontos, tá? Então, aqui no no Renko é o 30R, tá? 30R, tem que até atualizar essa tela aqui. E aqui o 20R se você quiser colocar numa outra tela para pegar algumas entradas menores, tá? Algumas entradas antecipadas, se você quiser, tá? Então eu vou até salvar aqui, desktop, 25p aqui, muito bom 25p. Você pode baixar para 16p, só que eu não oriento, cara, fica no 25. O 25 ele é muito bom. Certo, gente? Então vamos lá pro dólar agora. Vamos aqui na tela do dólar, tá? Detalhe, tem essa tela aqui que é a Holy Trader Investimentos, tá? O que que acontece? Se você clicar nesse layout, você precisaria ter 3 telas, que nem eu tenho aqui. Na verdade, eu tenho 4. Tenho um notebook lá em cima, eu tenho o meu monitor central que eu estou gravando, tenho um monitor na direita e eu tenho um monitor na esquerda. Então, quando eu estou nas lives, eu uso todos eles, tá? Deixa eu tomar uma água. Eu uso todos os meus monitores, tá? Então, se eu clicar aqui, eu vou para minha configuração das telas de todos os meus monitores aqui, que eu habilito para mim poder usar todas as telas do Profit que pode ser usadas nos meus monitores, tá? Então deixa eu carregar aqui. E aí eu vou te explicar um pouquinho, eu vou tentar passar as telas aqui também. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas aqui, esse é o meu monitor central, tá? Esse é o meu monitor central que eu tenho. Então aqui eu tenho, se você pegar e clicar, você vai ver a correlação do índice dólar, tá? Então você pode, quer reconfigurar as telas, você pode fazer isso por aqui, tá bom? Pode fazer isso aqui por aqui. Eu tenho aula explicando como que faz isso aqui lá no YouTube, certo? Essa correlação de índice dólar, dá uma pesquisadinha lá que eu ensino tudo, como colocar aqui o calendário econômico, tudo. O reloginho aqui é muito simples, né, gente? É aqui nas ferramentas vai ter relógio, tá? Então, aqui ó, 9R para dólar, tá? E 9P para dólar, tá bom? Então, eu não vou conseguir colocar as minhas outras telas para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo, porque daí eu tenho que adicionar aqui no programa. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Só um minutinho, gente. Eu vou adicionar uma entrada de vídeo. 2. Tela 2. Vamos lá.
Captura de janela. Tela 2. Deixa eu pegar aqui. Ainda não deu também. Eu quero mostrar pra vocês, tá, gente? Por mais que essa aula é um pouquinho mais demorada. Captura de tela. Aí, captura de tela. Tela 2. Ok. Agora a gente vai lá pra cima não. Aqui o monitor. LG TV. Aqui. Tá, então aqui. Agora vocês estão vendo aí, tá? A minha tela. Que é a do lado aqui. A do índice, tá? Então aqui no índice eu tenho aqui o 20R, tá? Sempre que abre o Profit dá essa bugadinha, tá? Tem o 20R aqui. Aqui eu tenho o KG para fazer os estudos, tá? Então é isso que aparece, que não aparece lá na live, tá? Pra galera lá, tá? Então aqui eu tenho o KG, eu faço toda a leitura do movimento, que é o que eu expliquei para vocês antes. O gráfico de range, tá? Isso para índice. E aqui o 40K, que é o que eu expliquei para vocês até agora. E o 20R, tá bom? Para mim pegar algumas entradinhas antecipadas com o stopzinho mais curto. Agora vamos para outra tela, que é a tela do dólar, tá? A tela do dólar. Deixa eu pegar ela aqui para vocês. Captura de tela. Tela 3. Que vai ser essa aqui. Tá? É essa mesmo. É essa aqui. Tá? Então, aqui tem o dólar, tá? Então, ranking Ash no 9R, tá bom? Aqui no 9R. Toda aquela mesma configuração. Aqui, ó, o layout da trend. Esse layout 1, 2 e 3 embaixo aqui que aparece, vocês deletam quando vocês importarem a tela, tá? O KG, ó, KG é 20K. Como é que bota o KG, Cris? É 20K. Digita 20 e a letra K, tá? Agora aqui embaixo, o 20N. Como é que coloca o gráfico de range, Cris? 20N. Se você não fez aí nós temos um módulo específico só de gráfico de range, tá? Então tem que fazer as aulas, gente, para você não ficar perdido na boleia. Para daí quando participar das aulas ao vivo, você saber o que estão fazendo, tá? Aqui, você pode colocar... Deixa eu colocar aqui. O 7R, tá? O 7R ele é muito bom, tá, gente? Muito bom mesmo. E o 5P. E o 5P também é muito legal. 6P também é legal, vocês podem usar. Se quiser, a lógica do operacional, ela é a mesma. Não muda, não muda, tá, gente? A lógica do operacional. Então, deixa eu voltar para minha outra tela. Deixa eu botar aqui para baixo. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Câmera do notebook. Vamos para minha tela do meio. Monitor do centro. Aí, voltamos aqui então, tá? Então, basicamente, eu demorei um pouco mais para explicar para vocês o que eu tenho nas telas laterais, tá? E então, agora, se você usar isso aqui, tá? Eu vou dar um salvar aqui desktop e depois eu exporto de novo a tela. Então, a gente passou pelo índice, certo? A gente passou já pelo índice, então eu vou revisar de novo aqui o índice para você ver qual que são os tempos gráficos. Se você vai usar só em um monitor no notebook, daí você faz assim. 30R, 40K. Aqui é o 30R para você olhar o Renko, tá? E 20R para você fazer algum ponto de entrada antecipado se você quiser. 25P e aqui o 40 range. Aqui a trendzinha, né? Que é o que eu expliquei. Então vamos para o dólar agora. Vamos lá no dólar, revisar o dólar. Que eu, teoricamente, eu só tenho mais usado aquela minha tela completa com todos os monitores. Aqui então, 9R.
o 20K, o 15, ó, aqui tá 15K, é 20K, ó, vou deixar bonitinho pra vocês já, tá? Aqui 9R, 7R, tá? Aqui 9P e se quiser pode colocar aqui, ó, WDO, Z, 5P, tá? E aqui embaixo é o 20N. Ó, faz tempo que eu não usava mais essas telas, eu só usava para dar aula, tá? Então, é isso. Deixa eu salvar o desktop. E agora eu vou exportar de volta isso aqui para vocês. Que daí vocês vão importar nas próximas aulas. Antes da aula de importação da tela, eu vou passar para vocês ali as configurações básicas que você precisa preparar o Profit para receber a importação da tela, tá? Então a gente já vai para essa aula agora. Vamos lá!